E aí, pessoal, vamos lá dar início à nossa live. É isso aí, vamos lá testar o som aqui, se já estão... Tá me ouvindo, pessoal? Isso aí. Vamos falar hoje sobre tempo, sobre otimização de tempo. Vamos entender um pouco mais o que são as nossas prioridades, qual é a diferença de coisas urgentes, circunstanciais e coisas realmente importantes. No final, quem ficar aí até o final comigo, depois eu vou disponibilizar um PDF, que é um exercício prático para a gente poder entender como a gente gerencia o nosso tempo, tá? E a ideia é a gente aprender a trabalhar o tempo, entender quais são as nossas prioridades e com isso sair da correria, né? Muita gente fica na correria o tempo todo, fica naquela sensação de que o dia deveria ter 24 horas. Né? Todo mundo que acha que o dia deveria ter 24 horas é porque não está utilizando o tempo da maneira correta. E é normal isso acontecer. Às vezes a gente se perde, né, no tempo, se perde nas circunstâncias, né, no que a gente está fazendo, nas nossas tarefas. E o objetivo é a gente otimizar o nosso tempo, usar ele de uma maneira que ele possa render, né? E como é que a gente faz isso? Primeiro ponto para a gente poder utilizar o tempo, que é um recurso finito, né? O tempo ele não para, então à medida que você perde tempo ou faz algo que não é produtivo para você, você está desperdiçando algo que não volta mais. O tempo tem essa característica, ele não volta. Então, priorizar o tempo e gastá-lo com aquilo que realmente é interessante, que realmente é importante para você, é fundamental, né? Então, o primeiro ponto seria a gente entender quais são as nossas prioridades. E quando eu falo de prioridade, a gente tem que entrar um pouco na parte de propósito. O que realmente eu quero? Né? Com o que eu estou disposto a utilizar, a gastar o meu tempo? Então, quando eu tenho as minhas prioridades, os meus objetivos bem definidos, né, a gente consegue otimizar o tempo, ou seja, não gastar com coisas irrelevantes. Como não gastar com coisas irrelevantes? Aceitando o convite para certas situações que não são, que não estão de acordo com o nosso propósito. Quando a gente fala sim para os amigos, quando a gente aceita certos convites, a gente começa a entrar numa ideia, de que a gente tem que agradar todo mundo, né? E quando a gente está agradando alguém, muitas das vezes a gente está deixando de fazer algo para a gente mesmo, né? E isso é desperdiçar o seu tempo. Como é que eu posso exemplificar isso melhor? Eu tenho o objetivo, de repente, de ter um corpo saudável ou de fazer uma renda extra. Enfim, eu tenho um objetivo, um propósito. Eu quero ganhar mais dinheiro. E aí eu chego em casa, depois de uma jornada de trabalho, eu tenho a minha hora vaga, o meu horário de lazer, que quero transformar aquilo em uma hora produtiva para eu criar um fundo de reserva, para eu criar uma renda paralela à que eu tenho. E aí os amigos chamam para ir tomar uma cerveja ou para ir fazer uma determinada atividade. E aí, com medo de não agradar aquelas pessoas, com medo de ser antissocial, o que a gente faz? A gente topa, a gente vai na onda das pessoas. E a gente acaba estando num local que eu não quero estar, fazendo coisas que eu não quero fazer, porque naquilo ali que eu estou fazendo naquele momento não está de acordo com o meu propósito. Muitas das vezes, né, a gente coloca como exemplo a relação com o GPS. Se você estiver perdido e estiver indo para algum lugar, você tem que saber exatamente aonde
você vai, para onde você está indo. Senão você perde tempo andando em círculos, indo para a direção contrária. Então, você saber o seu propósito, saber o seu destino, isso é muito importante. Isso ajuda você a otimizar tempo. Quando você sabe exatamente o que você quer, você elimina do seu dia a dia todas as coisas, né, todas as tarefas que elas não fazem com que você chegue no seu objetivo. Por isso é importante a gente ter um propósito bem definido. Por isso é importante a gente saber exatamente o que a gente quer. Assim fica fácil a gente colocar no nosso dia situações que sejam relevantes ou eliminar do nosso dia coisas que não são relevantes, que não estão de acordo com o nosso propósito, para a gente poder otimizar esse tempo, né? Como que as pessoas acabam desperdiçando o tempo? Deixando tudo para a última hora. Quando eu deixo uma tarefa para a última hora, eu acabo tirando um tempo hábil para fazer aquilo. Qualquer imprevisto que aconteça naquela tarefa, por eu já estar com o meu prazo muito em cima, por eu já estar com o meu prazo muito apertado, eu acabo estourando, não executando a tarefa bem feito, porque eu deixei ela para a última hora, quando a gente deixa as coisas para urgente, né? Procrastina tanto que aquela atividade que já poderia ter sido feita há muito tempo, ela fica em cima da pedida. Então a gente precisa aprender a otimizar o tempo. Como que eu vou otimizar o tempo? Todo mundo fala, por exemplo, de agenda, né? As pessoas terem uma lista de tarefas, isso é importante. Ter uma agenda, isso também é muito importante, a gente ter uma agenda. Mas de nada vale a gente ter uma agenda se a gente não seguir aquele cronograma. E muitas das vezes, quem nunca trabalhou com agenda, quem nunca fez uma lista de tarefas, um check-in de tarefas, quando faz a primeira vez, a sensação que ele tem no final do dia é que ele fracassou. Porque quando ele olha lá a lista de tarefas dele, tem um monte de coisa que ele fez e no final um monte de tarefa que ele não conseguiu executar. Então, ele acaba deixando de lado aquela lista de tarefas enormes que ele programou o dia dele todo, ele deixa aquela lista de tarefas de lado porque ele não quer se sentir mal no dia seguinte quando ele não conseguir novamente concluir aquelas tarefas que ele prometeu para aquele dia. O que eu sugiro para as pessoas? Fazer uma lista mais curta. Então, em vez de você fazer uma lista com diversas tarefas, com N tarefas das 6 da manhã às 10 da noite, você passa a fazer uma lista com as tarefas bases para você poder equalizar o seu dia, a hora que você acorda, a hora que você toma o seu café da manhã, uma tarefa para você fazer antes do almoço, o horário do seu almoço, uma tarefa para tarde, um horário para você fazer a sua última refeição. Então você começa a dividir o seu dia em pequenas partes. E aí você vai preenchendo aquelas partes com tarefas importantes. Por exemplo, estudar, por exemplo, desenvolver uma nova habilidade, né? Você vai colocar ali, quando você começar a otimizar o tempo. Você sabe que na parte da manhã, depois que você acorda, de repente você determinou que você vai fazer atividade física. Então você está determinando naquele tempo. Quando eu não tenho nada programado e aquele tempo é livre, livre significa que eu posso fazer qualquer coisa. Então isso corre o risco da gente começar a fazer coisas que não estão de acordo com o nosso propósito. Começa a gente a falar sim para as outras pessoas e a falar não para o nosso objetivo, para aquilo que a gente realmente deseja fazer. E aí quando vai ver, está tudo em cima do tempo, a gente já não tem mais o prazo que tinha e as coisas ficam mal feitas e o resultado, quando é mal feito, é um resultado ruim. Para vocês terem uma ideia, eu propus essa live aqui semana passada e durante esse final de semana eu preparei o material. Aqui atrás tem um quadro com todos os tópicos que a gente vai falar. A gente vai falar de focar no objetivo, entender aonde a gente gasta o tempo, planejamento, as ações e no final a gente vai dar uma descrição sobre o exercício, né, que é a tríade do tempo, para a gente entender se eu gasto o meu tempo com coisas importantes, urgentes ou circunstanciais. Só que isso tudo já estava feito. Hoje eu não tive nenhuma tarefa em prol dessa live. Eu não tive nenhuma tarefa para a gente poder estar aqui hoje, né?
Por quê? Porque eu otimizei o meu tempo. Senão poderia acontecer de eu começar a preparar o material tudo agora no final do dia e acontecer alguma coisa, acabar a energia, não sei, um fato atípico, me tirar do que eu estou fazendo para poder tratar de alguma atividade urgente. As atividades urgentes, elas sempre vão existir, só que a gente tem que saber o que é prioridade na nossa vida. Então, como a live era algo importante, eu acabei tratando esse assunto antes. É assim que eu costumo gerenciar o meu tempo. Aquilo que é realmente importante, eu busco fazer ele logo, para ele ficar pronto e ficar bem feito, né? No decorrer do dia, se eu tiver que incrementar, se eu tiver que melhorar aquela atividade, se eu tiver tempo para isso, beleza. Se não, pode pintar qualquer urgência, a gente consegue executar qualquer tarefa, mesmo que ela seja urgente, ou uma tarefa circunstancial. Eu vou explicar melhor a diferença de cada uma delas. Entender aonde eu gasto o tempo. Tem uns aplicativos nos telefones que são bacanas. Ele coloca ali aonde você gasta o tempo. Muita gente gasta tempo em rede social, por exemplo, em grupo de WhatsApp. E aí você tem que se perguntar o seguinte: o tempo que eu fico nas redes sociais, olhando o Instagram, olhando o Facebook, olhando o TikTok das outras pessoas, isso está contribuindo para o meu propósito? Isso está acrescentando de alguma forma aonde eu queira chegar? E eu não estou falando que a rede social ela seja algo muito ruim. Não é, o YouTube está cheio de vídeos fantásticos, aulas maravilhosas que você pode ir lá e buscar informações super bacanas, né? O Instagram também, ontem mesmo eu assisti uma live que foi muito bacana, de uma psicóloga e tudo mais. Então assim, quando eu estou utilizando aquilo em prol do meu objetivo, eu estou otimizando o meu tempo. Eu estou ganhando, tirando uma vantagem daquela circunstância. E aí as pessoas fazem isso, às vezes, no trajeto do trabalho para casa, né? Às vezes no horário que ela poderia estar fazendo algo que pode dispersar a atenção, está indo para casa, está no transporte público, pode estar lendo um livro, pode estar vendo um vídeo, uma aula, alguma coisa que seja produtiva para ela, que esteja de acordo com as prioridades daquela pessoa. Focar na sua prioridade, focar no seu objetivo. A gente se perde no tempo, a gente se perde nas nossas tarefas quando a gente simplesmente não tem um objetivo claro, quando a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, por exemplo, meu objetivo é montar um negócio próprio, né? Tirando de exemplo aí, um amigo vai montar uma hamburgueria amanhã, ele começa a trabalhar amanhã nessa hamburgueria. E ele vem há um tempo estudando o mercado, aprendendo, tentando entender tudo isso. Significa que todo o tempo que ele tinha livre, provavelmente por ele ter um foco, por ele ter um objetivo, ele gastava estudando aquilo ali. Porque ele não abriu só uma hamburgueria, ele abriu uma hamburgueria temática, né? Ela vai ter temas de filmes, cada hambúrguer vai ter uma situação diferente relacionada a um determinado filme, uma característica. Então ele teve um tempo para ele poder estudar aquilo, analisar o mercado, ver o que era interessante, o que não era interessante, de repente testar alguma coisa na internet que não é difícil. E assim ele foi otimizando o tempo dele. Por quê? Porque tinha um foco, porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta e um prazo para cumprir aquilo. Isso é importante a gente determinar o que eu quero para essa semana, né? Hoje é terça-feira, a gente tem uma semana inteira pela frente. O que eu quero para essa semana? O que eu quero para a próxima semana? O que eu quero aprender até o final da semana? Há uns meses atrás eu não tinha ideia do que era Bolsa de Valores, né? Então determinei uma parte do meu dia e todos os dias eu estudo um pouco sobre aquele determinado assunto, né? Um tempo atrás eu não sabia nada sobre marketing digital. Então, todos os dias, pelo menos 1 hora, 2 do meu dia, eu tiro para poder estudar aquilo. Por quê? Porque essas coisas agregam no meu objetivo, no meu propósito de vida, no que eu quero fazer, né? Nas minhas habilidades, eu vou melhorando as minhas habilidades para que aquilo passe a virar um hábito. E estudar é um hábito que a gente pode desenvolver, ler é um hábito que a gente pode desenvolver. A gente só não pode tentar fazer isso numa mudança muito radical, porque isso é se sabotar. Você vai se sabotar quando você colocar uma tarefa
enorme na sua frente. Ela até é possível, mas ela é tão grande que você não consegue alcançar ela de primeira. E aí, quando a gente não consegue finalizar aquilo com êxito, cumprir aquela nossa meta com o êxito que a gente precisa para isso melhorar a nossa autoestima, o que acontece? A gente fica desanimado. Então, cuidado na hora de estabelecer uma meta. Essa meta ela tem que ser alcançável, ela tem que ser prazerosa. Mudar os hábitos, criar um foco, otimizar o seu tempo, não é para ser uma tarefa cansativa, não é para ser uma tarefa desgastante. Isso tem que ser prazeroso, isso é devagar, é com constância, é todos os dias, um pouquinho de cada vez, não tem que ser aquela coisa urgente. Não existe essa necessidade dessa urgência. Se cair no quadro da urgência, aí a gente começa a ter um problema. Por quê? Quando a sua tarefa se torna urgente, significa que ela tem que acontecer de um jeito ou de outro. E aí você tem que parar tudo o que você está fazendo para conseguir fazer aquela tarefa urgente. Então você tem que pensar no que é importante para você. E aí você vai criar as suas metas, criar seus objetivos. E, por exemplo, se o seu objetivo for estudar uma determinada matéria, ler todo dia 1 página, 2 páginas sobre aquele assunto, assistir um vídeo de vez em quando, entende? Você vai começar a fazer as coisas graduativamente, vai instaurando hábitos. Na parte da manhã é tomar o meu café da manhã e eu vou meditar, 15 minutinhos. Aí você vai instaurar o hábito de meditar. Né? Depois da meditação eu vou fazer uma atividade física, você vai instaurar o hábito da atividade física. E você vai preenchendo a sua agenda com atividades, estudar, trabalhar, enfim, de acordo com o seu propósito, com o seu objetivo maior. Planejamento. E aí é onde a maioria das pessoas começam a errar, né? Por que elas erram no planejamento? Porque ela idealiza uma agenda diária, confia isso na mente dela, né? E ela começa a trabalhar em cima daquilo. O primeiro dia, maravilha. O segundo dia, tudo bem. No terceiro dia, pinta uma circunstância diferente e ela esquece uma tarefa, mas está tudo bem, passa. Quando ela se pega daí a 1, 2, 3 semanas, ela já não está cumprindo mais nenhuma das tarefas que ela predeterminou mentalmente para ela. Por isso a importância da gente fazer um planejamento escrito e ter a organização disso. Como eu falei para vocês, a live já estava preparada, na verdade já estava preparado todo o material, ficou pronto ontem, e isso está tudo aqui na minha frente. Então eu não preciso ficar confiando apenas na minha mente. Né? Pode ser que eu ainda possa incrementar um pouco mais uma informação que venha, que surja e tudo mais. Mas o básico do nosso papo de hoje, ele já está aqui planejado, escrito, desenhado, arquitetado, para que eu consiga elaborar a tarefa do início ao fim da maneira como foi programada. Se eu ficar pensando ou ficar acreditando somente na minha mente, né? Se eu confiar só na minha mente, pode ser que ela me traia, pode ser que eu me distraia, né? E isso não é difícil de acontecer. A maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de silenciar a própria mente. Às vezes você pergunta para alguém, está pensando em quê? A pessoa fala, não estou pensando em nada. Eu duvido. A mente humana, ela trabalha muito rápido, muito mais rápido do que você possa imaginar. E aí eu faço um desafio para vocês. Para por 3 minutos e tenta prestar atenção somente na sua respiração. Senta numa posição confortável, fecha os olhos e fica prestando atenção somente na sua respiração por 3 minutos. Por diversas vezes, em 3 minutos, em 1 minuto, a sua mente vai viajar. Informações completamente diferentes da sua respiração vai entrar na sua mente sem que você ao menos perceba. Então, concentração é algo que a gente precisa exercitar. A gente vive num mundo hoje de tanta informação, tão dinâmico, né? Você está no telefone, você está no Facebook, por exemplo, você está no Google, você faz uma pesquisa e vem informação para todos os lados, né? Você anda na rua e tem outdoor, tem carro de som, tem um monte de coisa em todos os lados tirando a sua atenção.
né? Acontece das pessoas ir ao mercado, comprar alguma coisa e volta, traz um monte de itens e não traz aquilo para que ela saiu de casa para fazer. Por quê? Porque esqueceu de fazer uma lista para ela poder checar antes, ela confiou somente na mente. Chega lá, tem um monte de prateleira, um monte de coisa colorida, um monte de coisa interessante, e aí ela começa a viajar nas outras situações, adquire outras coisas que não tinham nada a ver com o propósito dela, que era ir ao mercado, sei lá, comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, volta para casa e aquele propósito, aquela função não foi exercida. Por isso a importância da gente ter um planejamento, e esse planejamento ele precisa ser escrito. Esse planejamento ele precisa estar num local visível, não é dentro de uma agenda fechada. Esse planejamento ele precisa estar colado na porta da geladeira ou do lado no espelho do banheiro, que aí você acorda e você vê a lista do que você vai fazer naquele dia, né? E aí dificilmente você vai sair daquilo que você planejou. Ou seja, quando chegar, qual a vantagem disso? Quando chega no final do dia, ou na metade do dia, ou no início da tarde, você olha para o seu dia e fala assim, nossa, meu dia foi muito produtivo hoje. E às vezes acontece isso comigo, e eu me sinto bem, né? Isso mexe comigo. Do nada eu olho e, pô, meu dia hoje foi super produtivo. Eu já fiz tanta coisa, ainda são 2, 3 horas da tarde, né? Muita gente ficou me perguntando, Anderson, por que você vai marcar a live 5 horas? Cara, porque 5 horas é um horário que é cômodo para mim. Eu não quero ficar até 9, 10 horas da noite acordado, falando, incomodando as pessoas. Ah, mas nem todo mundo pode assistir. Beleza, não vai assistir ao vivo, vai ficar gravado aí por um tempo, não sei quanto tempo, 1 semana, 2, não sei por quanto tempo vai ficar lá, mas vou deixar lá gravada, salva a live, para quem quiser assistir depois, poder assistir depois. Isso faz parte do meu planejamento, isso está escrito, isso foi anotado, isso foi cronometrado, tem toda uma organização para a gente não fugir do objetivo, né? Isso vai fazer com que eu possa otimizar o meu tempo. Ou seja, a live no Instagram dura aí no máximo 1 hora, a gente vai ficar aqui uns 40 minutos, 5 às 6 eu estou liberado. Ou seja, eu ainda tenho mais uma parte do meu dia para fazer outras atividades, para estudar, enfim, para eu fazer o que eu achar que seja interessante fazer. A gente já está aqui, ó, eu botei para rodar um cronômetro a 23 minutos, para vocês terem uma ideia de como o tempo voa. E esse tempo que foi gasto aqui, eu lamento informar para vocês, não volta. Ou você absorve a informação, ou você usa esse tempo de uma maneira útil para você, ou você simplesmente está jogando o tempo fora, né? Isso é importante se dizer porque chega a uma certa fase da vida e aí você começa a olhar para trás e começa a entender quanto tempo você desperdiçou com coisas que não eram úteis a você, com coisas que não faziam o mínimo sentido na sua vida. Às vezes por um capricho, às vezes por não ter ciência do que você queria, às vezes para agradar alguém, né? E aí você deixava a sua prioridade de lado para poder agradar uma outra pessoa, né? Isso acontece muitas das vezes, e aí você olha para trás e aquele tempo foi, né? Ele não volta mais. Então, você priorizar as suas tarefas para otimizar o seu tempo é importante, até mesmo para você ter lazer, para você determinar que aquele momento é o seu momento de lazer e é isso que você vai fazer e ponto, né? Isso pode estar dentro da sua agenda, pode estar dentro do seu organograma diário, semanal, mensal, né? Mas é importante que isso esteja escrito, né? Que isso esteja de forma organizada. Uma outra situação que a gente tem que se atentar é que não adianta eu criar um propósito de vida, não adianta eu tentar otimizar o meu tempo, criar a minha agenda, tentar formatar de uma forma que seja benéfico para mim, né? Eu gasto 1 hora para ir para o trabalho, então eu vou ler 1 hora de livro. Na volta, 1 hora para casa, eu vou assistir um podcast, eu vou assistir um tutorial, eu vou aprender alguma coisa, eu vou descobrir uma função nova, não sei, né?
e você tem toda essa otimização de tempo, você faz esse planejamento, você tem o objetivo, você sabe o que você quer, mas você não coloca em ação, né? Não adianta nada perder o tempo aí 20, 30, 40 minutos assistindo uma live para a gente poder falar de otimização de tempo, de como fazer o seu dia produzir muito mais, se você não colocar em ação. Alguns especialistas falam, por exemplo, que ser produtivo é diferente de trabalhar muito. Tem gente que trabalha 4, 5 horas por dia e ele é extremamente produtivo. Significa que nas 4 ou 5 horas que ele trabalha no dia, rendem a ele o salário, né, o valor que ele ganha, né, de 10 horas de trabalho de outra pessoa. Por quê? Por uma simples questão de ser organizado e tentar ser produtivo, né? Tem um livro até que fala sobre isso, trabalhando 4 horas por dia. E aí as pessoas é impossível você ganhar dinheiro 4 horas por dia. Eu duvido que quem trabalha de carteira assinada ou tem uma atividade lá cronometrada de 8 horas, trabalhe as 8 horas por dia. É muito difícil isso. A maioria das pessoas dá uma enrolada, param, a mente viaja, como eu falei, perde o foco naquilo dali, e na verdade ela trabalha ali 60%, 70% do tempo realmente. O resto do tempo ela dá aquela viajada, vai checar, né, as mensagens no celular. É uma outra coisa que atrapalha muito hoje em dia, porque o celular ele vibrou, a alma da pessoa sai do corpo e só volta para o corpo quando ele pega aquele telefone de volta, né? Então, essa é uma parte fundamental para você ganhar produtividade. Se eu vou parar para fazer uma determinada tarefa, eu tenho que silenciar o meu telefone e colocar ele de lado. Se for realmente urgente, vão me ligar. Mas o problema é que, como eu não sei se é importante ou não, eu vou pegar o telefone para ver ali o memezinho que mandaram do cachorrinho, do gatinho. É legal, quem gosta é legal, mas você perde tempo, você tira o foco daquilo que você está fazendo, até você voltar para a sua concentração, você já gastou uma parte do tempo que você tinha determinado para fazer aquilo. Então uma dica bacana é isso, é você tirar um tempo para você e desabilitar as notificações do telefone. Tirar um tempo para você se conhecer. Tirar um tempo para você entender quais são os seus objetivos, qual o seu propósito, o que você realmente quer, né? E colocar tudo isso em ação, né? Eu não consigo imaginar mais a minha vida sem colocar as coisas em ação. Há um tempo atrás eu era um pouco mais procrastinador. Eu pensava nas coisas e deixava, não, depois eu vou ver isso aqui. Não, depois eu vou ver aquilo ali. Hoje em dia já é completamente o contrário. Eu tenho uma ideia, eu elaboro ela, eu penso nela e eu quero começar a executar naquele momento. Não importa se eu não vou ficar executando ela, se não vai dar certo, não importa, mas elas têm que sair da minha mente e eu tenho que partir para a ação. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental na vida das pessoas, é você colocar aquilo em ação. Vamos falar um pouquinho sobre a tríade do tempo. Depois eu vou disponibilizar, né, para vocês, a gente vai ver uma maneira aí, de repente coloca no Telegram, a maioria das pessoas hoje já tem o Telegram, a tríade do tempo. A tríade do tempo ela funciona da seguinte forma, ela vai avaliar como que você trata o seu tempo. A tríade divide as nossas tarefas em 3, né? A primeira são as circunstanciais, é tudo aquilo que não te leva a lugar nenhum, mas é circunstancial porque às vezes pode te dar um prazer, pode ser engraçado, é o videozinho, são os memes, né? Os videozinhos do gatinho, os memezinhos lá dos cachorrinhos, do bebê, que você perde um tempo vendo aquilo ali. Às vezes te distrai, né, o filme, a novela, enfim, eu não gosto muito de novela, mas é aquela programação que é circunstancial, ela não agrega em nada. E aí você acaba gastando uma determinada parte do seu tempo com aquilo. Depois vem as partes urgentes, aquilo que é urgente, prazo fatal. Você precisa resolver aquilo
porque não tem mais tempo, né? É a pessoa que fica o dia inteiro para colocar o lixo para fora. Aí de repente ela escuta que o caminhão do lixo vai passar ou que está na hora dele passar e ela sai correndo e precisa fazer aquilo naquele momento, senão só vai poder fazer no dia seguinte, 2 dias depois, enfim. É a questão do urgente. A pessoa que tem um voo e aí deixa para a última hora para fazer o check-in, deixa para chegar lá para fazer o check-in, né? Ela não se antecipa nas coisas que são realmente importantes. E por último, aquilo que é realmente importante na sua vida. O que é importante? Importante é você ter saúde, então você vai tratar a sua saúde com mais importância. Importante é você ter conhecimento, é você trabalhar a sua mente, o seu emocional, então você vai estudar aquilo com folga, com tempo, antes que aquilo se torne urgente, né? Pode ser que em algumas situações, algumas coisas se tornem urgentes. Sim, é normal que tenha coisas urgentes e é normal que tenham situações circunstanciais. É normal isso na nossa vida. O que não é normal é a gente ter poucas tarefas, sei lá, 10% das nossas tarefas no importante e o restante dividido entre urgente e circunstancial. Isso não é legal. Porque quando você trabalha na urgência, e hoje é comum a gente vê as pessoas falando que estão na correria. Por que estão na correria? Porque tudo que é importante para elas, elas deixaram passar para que se tornassem urgentes. E aí ela começa a fazer aquilo desesperadamente, na correria. E isso vira uma bola de neve, porque ela está ocupada fazendo o urgente, se distrai com o circunstancial e o que é importante fica lá, até que se torne urgente. E aí ela entra nesse ciclo vicioso. Então a gente tem que começar a trabalhar as coisas que são importantes e separar as minhas atividades, né? Ler é importante? Então eu vou fazer isso aqui. Acordar cedo para poder chegar no meu local de trabalho bem, é importante? Então eu vou trabalhar aquela situação importante. Aprender uma tarefa nova, um trabalho extra, criar uma renda, passar tempo com a família, passar tempo com os filhos, com os pais, com o namorado, namorada, isso é importante. Então não vou deixar que isso fique urgente, né? Eu não vou esperar, ao final de semana preciso ver minha família, e aí aquela correria, tem que fazer tudo, mas não tem trabalho para fazer, acaba que você não faz nada, né? Então é importante que você analise as suas tarefas, o que é realmente importante você faça no tempo certo. Eventualmente você vai ter algumas situações urgentes e vai ter as situações circunstanciais, né? Então, colocar em ação para que você consiga controlar, otimizar o seu tempo, sabendo qual é o seu propósito, sabendo o que você realmente quer, aonde você quer, de que maneira você quer. E sabendo dizer não àquilo que não está no seu escopo, aquilo que não está na sua programação. Se a sua programação é trabalhar nas horas vagas para criar uma renda extra, uma atividade que possa te trazer uma lucratividade, que possa te trazer um retorno financeiro, e muita gente está fazendo isso hoje, você tem que entender que aquilo se torna importante, então vai fazer o que é importante. Não deixa o circunstancial roubar o tempo do importante. Eu conheço muita gente que começa um negócio paralelo à atividade principal, mas aí ele tem que dar atenção para os amigos, ele tem que sair, ele tem que fazer tanta coisa que o negócio não vai para frente. E ele acredita que aquele negócio não dava certo, mas ele não tratou aquilo com a devida importância, ele não eliminou, né, da agenda dele as coisas que distraem, que tomam o seu tempo, que roubam a sua capacidade de produzir, né? Então, aí é mais fácil colocar a culpa nos outros. Então, o primeiro ponto é você avaliar a sua responsabilidade. O que de fato você é responsável, o que de fato você pode controlar, né? E executar as suas tarefas dentro daquilo que é realmente importante para a sua vida, né? Então, a tríade do tempo fala basicamente disso, a gente ter um pouco mais de foco, saber exatamente o que quer
e saber equalizar a nossa vida, mantendo a maior parte das nossas tarefas naquilo que é importante. E quando eu digo importante, diversão também é importante, né? Isso tudo também se encaixa dessa forma. Pessoal, no meu Instagram tem um link para um grupo no Telegram. Eu vou colocar o teste da tríade do tempo lá no grupo do Telegram. É só entrar lá no link na minha bio no Instagram, vai ter lá, entrar para o grupo do Telegram, aí você vai acessar, vai estar lá o PDFzinho, que é o teste da tríade do tempo, né, explicadinho, tudo tranquilinho, até o final do dia esse arquivo vai estar lá. Você vai fazer o teste e vai poder avaliar se as suas tarefas elas estão mais centradas no importante, no urgente ou no circunstancial, né? Bacana que você vai ter o teste, então você pode repetir ele daqui a mais 1, 2, 3 semanas, 2, 3 dias, não importa. A gente vai poder fazer esse teste a hora que quiser, tá? Vai ficar disponível, você vai poder salvar o PDF e executar esse teste a hora que quiser. Eu vi algumas mensagens aqui, alguém colocou que não devemos, quando não escrevemos, a tinta da nossa mente apaga tudo, né? Realmente, é isso aí, a mente acaba traindo a gente acredita muito nela e às vezes ela falha e a gente não sabe exatamente por quê, como que eu fui esquecer daquela tarefa, como é que eu pude esquecer de responder aquele e-mail, como eu pude esquecer de pagar aquela conta, né? Porque você deixou ela ficar urgente. E aí, o urgente traz certos prejuízos, certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se alguém quiser fazer algum comentário aí, esse é o momento. Estamos à disposição. É isso aí. Gente, nosso tempo na live já está encerrando, né? Infelizmente o Instagram ele limita esse período e a gente vai encerrar aqui, vai ficar salvo, né? Então se você quiser enviar esse vídeo para alguém, marcar alguém para poder estar assistindo, alguém que deixa tudo para cima da hora, alguém que vive na correria, seria legal se a gente puder alcançar aí, se você gostou, e se a gente puder alcançar aí um número de pessoas bacana, né, e levar informação, levar conhecimento, mudança de pensamento, né, mudar, alterar o nosso mindset, criar um mindset de resultado. Esse é o propósito e o objetivo do vídeo. Beleza? Um forte abraço para todo mundo aí, obrigado pela audiência e vamos encerrando aqui.